Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, A Hora do Macabeus, e hoje eu irei fazer mais um vídeo a respeito dos dois dedos de teologia, dois erros de teologia e as suas peripécias a respeito da sola escritura e do cânon bíblico. Ontem nós fizemos um vídeo no Universo Católico a respeito do assunto, com a participação do Cláudio Campos e também do meu amigo Robson do Inquisição Online. E hoje eu quero fazer um outro vídeo com mais algumas particularidades a respeito do assunto. Aos amigos que ainda não estão cientes do que aconteceu, tá? Este maluco aí que está aparecendo na foto, que se chama Iago Martins, ele faz parte de um canal no YouTube chamado Dois Erros de Teologia, tá? O canal era apresentado por duas pessoas e neste momento só esse rapaz está apresentando os vídeos. Eu não sei o que aconteceu, é uma questão particular do canal, também não quero saber o porquê o outro rapaz se desligou, né? O que acontece? Este maluco aí, se eu não me engano, faz parte da nova modalidade protestante. Qual é a nova modalidade protestante? São os desigrejados, ou seja, eu sou uma igreja, tá ok? Com uma Bíblia debaixo do braço. Eu interpreto a Bíblia da forma com que eu quero, tá ok? Invento um Jesus na minha cabeça e a partir deste momento, este é o Jesus verdadeiro. Então, eu creio que 2 dias atrás ele fez um vídeo a respeito da sola escritura, defendendo esta heresia, porque a sola escritura é uma heresia dentro do cristianismo. Os apóstolos, Jesus Cristo, os profetas do Antigo Testamento, todos os santos, discípulos, nunca se utilizaram desta heresia dentro do cristianismo. É, Essa doutrina ela só passou a existir depois do século XVI, a partir da Revolta Protestante, que na verdade eu creio que nem durante a Revolta Protestante esta heresia passou a existir. Demorou alguns séculos para que esta heresia fosse impregnada dentro do cristianismo ou dentro do protestantismo, porque o cristianismo real, puro, sem máculas, esse cristianismo é o cristianismo católico, que segue uma ortodoxia, tá ok? Preste atenção neste nome, ortodoxia. Por quê? Nem isso os protestantes seguem, tá? A igreja, no qual eles chamam de igreja primitiva, ela seguia uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Elas estavam unidas, todas as comunidades estavam unidas, tá ok? Na doutrina dos apóstolos. Não era uma divisão como vemos hoje em dia dentro da desgraça protestante. E não leve esse termo desgraça em um sentido pejorativo, não é, tá? O termo desgraça é o contrário de graça. A união é uma graça, tá ok? E a desunião ou a divisão é uma desgraça. Então, meus caros, não levem esse termo desgraça apenas pelo sentido pejorativo da palavra, tá ok? É a realidade protestante em que vivemos hoje, com certeza. Tá? Quem não se lembra da Torre de Babel? Não vou ficar aqui contando a história toda. Quem já leu a Bíblia, né? Leu realmente a Bíblia, sabe da história da Torre de Babel. Até aquele momento existia uma única língua. A partir do momento em que as línguas, né, se dividiram, ninguém mais conseguia se entender com outra pessoa, né? As pessoas falavam uma língua diferente. É mais ou menos assim que acontece hoje no protestantismo. Ninguém fala a mesma língua, eles não falam a mesma língua um do outro, tá? É uma torre de Babel, ou seja, é uma desgraça. Infelizmente, este maluquinho aí que apresenta o canal dos dois erros de teologia, ele tentou sustentar esta heresia, tá, da divisão protestante como se fosse algo normal dentro do cristianismo, e não é. Tá? Eu volto aqui, repito, no final do vídeo ele tentou tratar isso como algo existente na igreja primitiva, aquela igreja que eles citam que não era a católica, mas enfim, não vou entrar nessa questão hoje.
ele cita, né, que aquela igreja não existia uma ortodoxia, não, e ainda diz que na Igreja Católica também existiram alguns cismas, né? E realmente existiu o cisma, ou existiram vários cismas dentro da Igreja Católica, nós não negamos isso. Só que, assim como a Igreja dos Apóstolos, que ele, né, tanto ele quanto os protestantes julgam não ser a Igreja Católica, essa igreja se reunia em um concílio e se conciliavam as coisas, tá ok? O concílio o nome já diz tudo, para conciliar, tá? O que se faz hoje na desgraça protestante? Na desgraça protestante, simplesmente cada um coloca a sua Bíblia debaixo do braço e vai encontrar o seu Jesus, né? E, infelizmente, né, para este rapaz aí, o Iago Martins, a igreja dos apóstolos era assim, cada um pegava a sua Bíblia, colocava debaixo do braço e saía pregando o que bem entendia ao seu bel prazer. Então, houveram sim cismas dentro da igreja, com certeza, divergências existiram e irão existir, não tenha dúvida disso. O problema é a forma com que lidamos com essas divergências, tá ok? Você, por exemplo, me parece ser um desigrejado. Você acha que você é a igreja com a Bíblia debaixo do braço. Eu queria saber se isso possui respaldo dentro da Bíblia Sagrada. Você consegue encontrar isso dentro das Escrituras? Você consegue encontrar algum cristão sendo uma igreja com a Bíblia debaixo do braço e pregando o seu próprio Jesus Cristo dentro das Escrituras? Não, você não vai encontrar isso, meu amigo. Infelizmente, você no final do vídeo você disse assim que a Igreja Católica se afastou da Bíblia, que os católicos infelizmente não seguem a Bíblia. E depois ainda veio com o falso sentimentalismo protestante, no qual eu já estou vacinado há muito tempo, cara. Depois de falar todas as porcarias e baboseiras que você falou no vídeo, você ainda diz que ama os católicos. Cara, não se utilize disso. Tá ok? Você não ama os católicos, você não ama a Igreja Católica, tá? Você não tem nada de bom para oferecer ao catolicismo. Então, assim, não se utilize desse subterfúgio para poder simplesmente pagar uma de bom moço, tá? Isso é lamentável, tá? Você, infelizmente, você se julga uma autoridade, tá? E no vídeo você se colocou como uma autoridade até acima do Papa, acima da hierarquia da igreja. Você não sabe que dentro da igreja, lá na era apostólica, também possuía uma hierarquia, tá? Não vou ficar aqui citando esses versículos porque não vem ao caso. Hoje o tema é simplesmente só a escritura e o cânon bíblico. Agora, nesse momento, eu irei colocar alguns pontos, tá, que eu retirei do seu vídeo e eu irei refutá-los. Tentarei ser o mais breve possível, tá ok? Eu não quero que esse vídeo seja muito longo e nem extenso, porque realmente fica um pouco cansativo para o leitor. E para os ouvintes, tá? Então, iniciando aqui a minha refutação, em primeiro lugar, você diz que toda a aliança com Deus necessita ser escriturada, tá? Eu não sei da onde você retirou essa ideia. Com certeza não foi de dentro das escrituras, porque as escrituras não dizem isso, tá? Por exemplo, a aliança de Deus com Abraão, a aliança de Deus com Noé, foi escriturada? Não, não foi. Por quê? Na época de Abraão e na época de Noé, não existiam as escrituras sagradas e muito menos o cânon bíblico, tá ok? Aquilo que está escrito em Gênesis foi escrito séculos depois dos fatos ocorridos. Moisés se utilizou da tradição oral para escrever Gênesis. Ele não escreveu em cima de uma, sei lá, como posso dizer, em cima de uma psicografia. Não. Ele escreveu aquilo que ele recebeu. E o que ele recebeu, como você tentou insinuar no seu vídeo, o que ele recebeu não foi uma escritura, ele recebeu uma tradição oral. E sim, aí ele colocou dentro de uma escritura. Mas até aquele momento, essa tradição era passada de pai para filho, tá ok?
de geração para geração. A palavra de Deus, meu amigo Iago, tá? Eu vou te chamar meu amigo assim para a gente não ficar com esse clima de guerra também. E também não leve a mal eu ter chamado você de maluquinho, porque eu chamo todo mundo assim, tá? O que acontece? A palavra de Deus ela não morre, cara. A palavra de Deus ela não vai morrer, tá ok? Isso Jesus Cristo diz, por exemplo, em Mateus 24, onde ele cita muito bem assim: céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. Ele não diz escritura, ele não diz Bíblia, tá? Ele não fala assim: céus e terras passarão, mas a minha Bíblia não passará, tá ok? Ele fala a palavra dele. Por quê? A palavra dele nunca irá morrer, tá? Ela não morreu e não vai morrer no futuro. A palavra dele está dentro da igreja. A igreja vai conservar aquilo, seja através de uma escritura, seja através de uma arqueologia, seja através de um livro apócrifo. Pode ser também, não tem problema nenhum. Não é porque o livro é apócrifo que ele é exatamente um livro herético. Existem os livros heréticos, tá? São os gnósticos. Mas existem também livros apócrifos que são de utilidade da igreja, tá? Pode conter ali alguma informação muito importante para o cristianismo. Se você pegar algumas obras da patrística e você tentou usar a patrística, né, e você tentou usar Irineu, por exemplo, Eusébio, você vai ver que eles citam coisas, tá, que hoje não conseguimos encontrar nas escrituras. Ele vai citar algumas passagens de Jesus Cristo, algumas passagens dos apóstolos, que você não consegue encontrar dentro das escrituras. Por quê? Aquilo foi conservado pela igreja. Foi conservado através de uma tradição, através de uma fonte arqueológica, foi conservado através de um outro livro. A palavra de Deus ela não morre. E o livro de Gênesis é exatamente isso. Por quê? Até a presença de Moisés, não existia uma escritura, não existia. Mas a palavra de Deus percorria por todas as gerações. Ou você vai negar isto, tá? Abraão, por exemplo, você acha que Abraão não possuía a palavra de Deus? Você acha que Noé não possuía a palavra de Deus? Você acha que a palavra de Deus não era ensinada de pai para filho, de geração para geração? Você acha que a palavra de Deus só passou a ser ensinada, né, ao povo de Deus depois que Moisés escreveu o primeiro livro de Gênesis? Então, infelizmente, o senhor se equivocou, né? Poderia fazer até um outro vídeo pedindo desculpas aos cristãos por aquilo que você falou, que toda aliança necessita ser escriturada, tá? Não necessita. Se fosse assim, a aliança de Deus com Abraão não existiria. Então já é um ponto a se lamentar no seu vídeo. O mais engraçado é que a todo momento você tentou negar a autoridade que a igreja possui, tá? A autoridade dada por Jesus Cristo no momento em que ele edifica a igreja, tá? Sobre a pessoa de Pedro, tá ok? Também não vou entrar nessa questão porque eu sei exatamente que você não aceita a autoridade de Pedro, mas isto está contido dentro das escrituras, tá ok? Mas você tentou negar a autoridade de, né, por exemplo, a autoridade de Pedro, a autoridade da hierarquia da igreja, a autoridade da própria igreja. Não vou nem me referir ao Papa aqui, porque assim, você também não entende qual é a autoridade do Papa. Um Papa, ele não toma uma decisão apenas por tomar, tá ok? Ou uma decisão particular e sozinho. Por exemplo, quando nós possuímos, né, ou quando a igreja passou por algum cisma ou existiu alguma divergência dentro da igreja, ela se reuniu em um concílio, tá? E a decisão foi tomada através do concílio, que é, na verdade, a união de bispos, tá? Em um comum acordo. O Papa não toma a decisão sozinho. Mas, enfim, você tentou negar a autoridade da igreja e, por outro lado, você colocou autoridade em livros, em pessoas, tá? Você citou um livro que é só o nome do livro é herético, e eu sei que o livro, na verdade, estava tentando combater algumas heresias. Mas o livro, se eu não me engano, é de Michael Kruger, se eu não estou enganado. Eu vou até colocar aqui na frente do meu vídeo. Se chama A Heresia da Ortodoxia. Cara,
É lógico que se nega a ortodoxia dentro do protestantismo. Por quê? Nós vivemos uma só fé, um só Senhor, um só batismo. O protestantismo não vive isso. Então o protestantismo vai negar até o fundo da alma, tá? A ortodoxia, mesmo sabendo que este livro combate um pouco essa ideia. Você também citou, por exemplo, Kevin Van Hooser também e outros ali, outros escritores, outros teólogos, em que você coloca sua fé, você deposita sua fé. Por exemplo, Kevin Van Hooser, você diz que ele, né, esse cidadão, eu não conheço as obras dele, nem quero conhecer, mas você diz que esse cidadão ensina como se interpretar a Bíblia. Então você colocou a sua fé em uma pessoa. Se você precisa que Kevin Van Hooser te ensine como se interpretar a Bíblia Sagrada, é porque você está colocando a sua fé na autoridade de alguém. Enfim, o Papa não tem essa autoridade, a Igreja não tem essa autoridade, mas Michael Kruger e Kevin Van Hooser têm. É impressionante a contradição dentro do protestantismo. Isso é fruto da divisão, com certeza. Depois você diz assim: o cânon já estava pronto e a Santa Igreja, na verdade, você nem cita a Santa Igreja, você diz que a Igreja só procurou o que já estava pronto, tá? Isso também, nessa questão e nesse ponto de vista aí, você entrou em algumas contradições, porque ao mesmo tempo que você dizia que o cânon já estava pronto, definido, elaborado, os livros, né, já estavam ali circulando pelas comunidades cristãs na época, você diz que a igreja teve que procurar estes livros. Como? Me diz, tá? Se a questão do cânon já estava elaborado, definido, já estava pronto, já era de conhecimento público, e você citou, por exemplo, o cânon de Muratori, lá no segundo século. O cânon de Muratori já cita alguns livros, não todos, mas já cita alguns livros do Novo Testamento. É, Você disse que já era de domínio público, por que a igreja teve que procurar alguma coisa, na verdade? E ao mesmo tempo, tá? Ao mesmo tempo, você diz que a igreja estabeleceu algumas regras como a data e o momento em que supostos livros foram escritos, ou que o livro deveria ser aceito por mais de uma comunidade ou por outras comunidades de um comum acordo. Se a igreja elaborou algumas regras, é porque a igreja colocou a sua autoridade ali. Não teria o porquê a igreja estabelecer regras para reconhecer ou, como você diz, procurar os livros que já eram de domínio público. Não teria o porquê a igreja estabelecer algumas regras se a mesma não possuía tal autoridade e, por sinal, você ainda tenta insinuar que a igreja naquele momento não possuía hierarquia, não possuía autoridade, não possuía, né, alguém à frente da igreja. Você tentou insinuar mais ou menos que a igreja era como a igreja protestante hoje em dia, que é essa desgraça, né, essa divisão, né, que eu vou continuar dizendo, é uma desgraça, essa divisão é uma desgraça. Você pode tentar assim defender, encontrar subterfúgios para tudo aí, para todas as heresias, mas vocês é, não vão conseguir, entendeu? Infelizmente, a igreja na época dos apóstolos era a igreja católica e vivia uma ortodoxia única, tá? Tanto que quem não estava de acordo com a doutrina era excomungado, assim como vocês foram excomungados da igreja, tá? Vocês não possuem comunhão com a igreja, tá? E aí vocês encontram essas táticas aí que eu sou a igreja com uma Bíblia debaixo do braço. E, enfim, vocês negam a autoridade da igreja e negam a história também, tá? Vocês poderiam negar a autoridade da igreja, mas infelizmente a história, e eu vou mostrar aqui neste vídeo, vocês não conseguirão negar, tá? Então, assim, é meio contraditório isso aqui que você colocou. O cânon já estava pronto, já estava definido. Quando os apóstolos escreveram, já sabiam né, que aquilo que eles escreviam faria parte, né, de um cânon bíblico. E, enfim, depois a igreja teve que procurar algo que já era de domínio público. E você citou ainda o cânon de Muratori, né? Lá no século II já citava alguns livros, e eu vou também colocar aqui o cânon de Muratori. Eu vou mostrar para você a autoridade da Igreja Católica no cânon de Muratori.
dando continuidade ao seu ponto de vista, né, você também insinuou, né, eu tive essa percepção, e se foi um erro meu, por favor, me corrija, mas segundo o seu vídeo, a revelação morreu junto com os apóstolos. Então a igreja morreu. Uma igreja que não possui revelação, que não possui comunicação com o seu Deus, tá? Essa igreja morreu, tá? Então o cristianismo morreu com o último apóstolo, que a tradição católica, tá, que você não aceita, diz que foi São João. Aí você fala sobre a ortodoxia, né, sobre a heresia da ortodoxia deste livro que eu já mencionei. E assim, por último, você diz, a Igreja Católica também teve as suas divergências, né? E isso anula a divisão protestante, que é fruto da sola interpretação, né? Eu já falei sobre o cisma na igreja, o que a igreja faz quando existe uma divergência, tá ok? Mas não existe sola interpretação dentro da igreja, tá ok? Esse termo sola interpretação eu criei agora, mas é porque vocês, né, vocês seguem a interpretação de cada um. Você segue a sua interpretação pessoal dentro das escrituras, tá? E você escolhe a versão bíblica que mais lhe agrada, porque nós sabemos que a Bíblia protestante é muito diferente da Bíblia original. Se você pegar a Vulgata Latina de São Jerônimo e pegar a Bíblia que você usa hoje, você vai ver que é totalmente diferente. Possui livros a menos, eu não vou entrar nessa questão porque você é seguidor do Concílio de Jâmia, você mesmo disse isso no debate com o ateu, né? Você diz que segue um concílio farisaico, nenhum protestante admite que segue esse concílio. E você admitiu, cara, você deu um tiro no pé dos protestantes. Então você diz que segue o Antigo Testamento do Concílio de Jâmia, um concílio elaborado por fariseus no segundo século depois de Cristo, tá? Mas a sua Bíblia não é a mesma Bíblia original, tá? A Bíblia original possui 73 livros. Eu vou mostrar aqui mais à frente no vídeo os concílios, né? Os primeiros concílios da igreja mostrando todos os livros, tá? Então você não segue uma Bíblia original. Se você pegar o seu Novo Testamento, possui centenas de palavras que foram adulteradas ao bel prazer do freguês, tá? Cada igreja que foi se formando, toda essa desgraça, né, essa desgraça dessa divisão, cada um pegando a sua Bíblia e colocando debaixo do braço, ia lá e adulterava mais um pouquinho a Bíblia. E está chegando a um ponto que vocês estão retirando versículos da Bíblia. Eu provo para você. Eu debato com um rapaz que se chama, né, não vou citar o nome dele agora, tá ok? Em que ele está retirando Mateus 28:19 da Bíblia dele, porque ele diz que ele não aceita aquilo, ele não aceita que Jesus Cristo tenha falado, está escrito em Mateus 28:19. Então, se ele não aceita, ele criou um Deus na cabeça dele. Se ele não aceita, ele vai lá e retira. Então, isso é o protestantismo. É uma desgraça, cara. Não tenta dizer que o protestantismo é uma coisa de Deus. Não é, cara. Não é. O protestantismo não pode ser uma coisa de Deus. Deus não está dividido. Não existem vários deuses, tá? Você acha que lá no juízo vai ter uma fila de pentecostal, outra fila de neopentecostal, uma de judaizante, outra de tradicional, uma de pré-tribulacionista, outra de pós-tribulacionista. Você acha que vai ter uma fila para cada denominação protestante? Não vai, cara. A igreja é única, a ortodoxia é única, tá ok? Infelizmente vocês negam a ortodoxia, tá? Mas ela é real, está dentro da Bíblia, está dentro das escrituras que você, por exemplo, julga ser a sua única fonte de fé, tá? Depois de expor o seu ponto de vista ou os principais que eu pude retirar do seu vídeo, né? Eu quero falar agora sobre a tradição. Eu vou retirar alguns versículos, principalmente das cartas de São Paulo, que você mesmo citou, tá? Esses textos aqui eu retirei do site do Rafael Rodrigues, os apologistas católicos, né? Porque estava precisando de alguma coisa rápida, eu fui lá no site dele e busquei. Então, lá em Tessalonicenses 2, né? 2 Tessalonicenses 2, versículo 15, São Paulo ele diz assim: você mesmo citou, permanecei, pois, constantes, irmãos, e conservai as tradições que aprendestes, ou por nossas palavras, ou por carta nossa, ou por uma carta nossa, tá ok? Depende muito da tradução aí.
Lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 6, ele também diz: que vos aparteis de todos os que andam em desordens, e não segundo a tradição que receberam de nós, tá? Então ele está falando novamente que ele transmitiu uma tradição, tá, para as pessoas, tá ok? No primeiro versículo aqui citado, ele diz que as tradições eram transmitidas através de uma carta ou através da forma verbal, da forma oral, né? Através apenas ele anunciava, transmitia e as pessoas que escutavam também transmitiam para outras pessoas. E aqui em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 2, ele diz: eu vos felicito por vos lembrardes de mim em toda ocasião e conservardes as tradições tais como eu vou-las transmitir, ok? Então São Paulo está falando exatamente aqui de algo transmitido, algo anunciado, tá? Algo que foi falado, e você citou algumas passagens aí, por exemplo, Hebreus no capítulo 2, onde também fala de algo que foi anunciado, transmitido e falado, e depois você tentou justificar que tudo isso está contido nas escrituras sagradas, tá ok? Que a partir do momento em que Paulo pregou, a pessoa escutou, tem que estar dentro da escritura sagrada essa tradição. Cara, isso é uma contradição, tá ok? Uma contradição. Por quê? Veja bem, São Paulo, ele mesmo escreveu as suas cartas, tá ok? Retirando a ideia que existe os deuteropaulinos. Algumas cartas foram reescritas, mas retira essa ideia. São Paulo, ele mesmo, né, de próprio punho, escreveu as suas cartas, tá? Não é verdade? Ele fala que além dessas cartas, ele transmitiu algumas tradições de uma forma oral, tá? Falando apenas. E você diz que após o momento que São Paulo pregou, né, e ele morreu, e a igreja passou a transmitir, só pode ser transmitido a tradição que foi escrita, mesmo sendo essa tradição a que Paulo apenas pregou de uma forma oral. Me mostre uma carta, por exemplo, que foi escrita, tá, por alguma outra pessoa dentro das escrituras. Eu estou falando uma carta escrita por algum discípulo, alguma outra pessoa, tá, dizendo: eu aprendi de Paulo tal coisa de uma forma oral, né? Porque se São Paulo pregou algumas coisas oralmente, né, de uma forma oral, e você diz que essa tradição oral que São Paulo pregou só pode valer se alguém colocou em uma escritura, eu queria saber quem foi essa pessoa. Você vai citar São Lucas. São Lucas escreveu Atos, Atos dos Apóstolos, e escreveu um evangelho, tá? O evangelho ele não recebeu exatamente de Paulo, porque Paulo também precisou receber o evangelho, ele não viveu, tá, a pregação de Jesus Cristo, né? Ele mesmo teve que aprender o evangelho. Então Lucas, quando ele escreveu o evangelho, ele não recebeu de Paulo. Lucas já era de uma terceira geração, se você for colocar desta forma, porque veio os apóstolos, Paulo, que era apóstolos, mas teve que aprender, porque Paulo não fez parte do colégio dos 12. E Lucas, por sua vez, já era discípulo de Paulo, né? Já fazia parte de uma terceira geração de discípulos. E o que acontece? Lucas escreveu o Evangelho, que não foi de Paulo, porque Paulo realmente também teve que aprender o Evangelho, ele não foi testemunho ocular. E Lucas escreveu Atos, Atos dos Apóstolos, em que ele mal escreve alguma coisa sobre doutrina, na verdade. Ele mostra ali a situação dos apóstolos em Jerusalém, até a perseguição, né, de Herodes e o exílio dos apóstolos, mostra o exílio de Pedro, e depois ele mostra Atos de Paulo, até a chegada de Paulo em Roma. Mas, enfim, eu queria saber se existe alguma carta escrita dentro da Bíblia sobre as tradições que Paulo passou, tá ok? Porque aquilo que ele escreveu não é uma tradição oral, né? O que Paulo escreveu, o que ele mesmo escreveu, que são as suas cartas, a carta aos Coríntios, aos Efésios, aos Gálatas, aquilo não é uma tradição oral, aquilo ali ele mesmo escreveu. Mas em Tessalonicenses ele diz que algumas coisas
Ele transmitiu oralmente. E você diz que é isto que ele transmitiu oralmente, só vale se for colocado em escritura, né? Se for colocado dentro da Bíblia Sagrada. Então eu quero que você me mostre onde estão essas tradições escritas, que não foi por Paulo, porque Paulo só transmitiu. Então alguém teve que colocar dentro da Bíblia. E Paulo disse que transmitiu. Tá aqui, ó. Tá ok? Vou reler de novo. E conservai as tradições que aprendestes, tá ok? Ou por nossas palavras, ou por carta nossa, tá? Era para a comunidade conservar tudo, guardar, tá? Tudo, seja uma carta ou seja uma tradição. Então, faça um vídeo e me mostre onde está ou onde estão, tá? Essas tradições que Paulo ensinou e não escreveu, mas foram escritas, tá ok? Eu vou ficar aguardando e esperando, ansioso, sério mesmo, vou ficar ansioso esperando, né, mais esta pataquada protestante. Não podemos nos esquecer que São Paulo ele cita uma carta à comunidade de Corinto, tá ok? Aos Coríntios, uma carta, e essa carta não existe, tá? Na primeira carta aos Coríntios, ele cita uma carta anterior que ele enviou para essa comunidade, tá? E essa carta não existe, porque foi perdida. Se São Paulo, como você mesmo diz, São Paulo escrevia sabendo que aquilo iria ser colocado no cânon bíblico e sabia que aquilo era a palavra de Deus, será que o cânon do Novo Testamento está mutilado? Está faltando a carta de São Paulo ao Coríntios, uma carta anterior à primeira que nós temos hoje. E a carta aos Laodicenses? A carta à comunidade de Laodiceia. Cadê essa carta? Eu vou mostrar para você que o cânon de Muratori cita essa carta, tá? Mas a igreja rejeitou a mesma, rejeitou um escrito, tá? Que foi dado como autoria a Paulo, rejeitou dizendo que era uma carta herética, tá ok? Mas eu pergunto para você, essa carta, né, a comunidade de Laodiceia, São Paulo pede para que seja lida em outras comunidades. Olha só que interessante. Aonde está essa carta? Você sabe? A sua Bíblia possui a carta aos Laodicenses? Por favor, faça um vídeo e nos mostre, porque também faz parte da palavra de Deus. Paulo escreveu sabendo que isto iria ser colocado dentro do cânon bíblico. Vamos falar agora sobre Irineu, né? Santo Irineu, que você citou, né, no seu vídeo, para tentando defender a sola escritura, ou tentando defender que o cânon bíblico não é de autoridade católica. O grande problema é que vocês citam, né, a patrística, vocês citam os padres da igreja pensando alguma coisa que vocês encontram em algum site, tá? Algum site herético, foi escrito por um herege como você, tá? O cara pensou apenas um escrito de Irineu tentando justificar uma heresia em cima daquilo. Aquilo não é o pensamento apenas de um pensamento de Irineu, por quê? Existem outras obras de Irineu, tá? Existe um contexto. Então, o pensamento de Irineu não era apenas aquilo que foi pensado, né, para tentar enganar alguns ignorantes. O mais engraçado é que Irineu, na carta contra as heresias, né, ele cita tanto as escrituras como cita a tradição. É muito interessante, eu não quero nem ler todo, né, todo o texto, porque é muito extenso. Aqui, na carta contra as heresias, né, na terceira carta contra as heresias, Irineu tentando, né, vencer a luta dele contra os gnósticos, contra a lei de Marcião, contra os Serintianos, contra Basílides, contra Valentim, ele cita que, olha, ele diz assim: quando são vencidos pelos argumentos tirados das Escrituras, retorcem a acusação contra as próprias Escrituras. E depois, se você continuar lendo, se o senhor
quiser saber mais a respeito desse assunto, leia a carta de Irineu contra as heresias. Ele vai dizer que ele está usando as escrituras contra os gnósticos, tá? E eles não aceitam as escrituras, tá? E depois ele vai dizer: e quando, por nossa vez, os levamos à tradição que vem dos apóstolos, é a mesma carta, então ele está diferenciando a tradição escrita e a tradição oral. Olha só, a tradição que vem dos apóstolos e que é conservada nas várias igrejas pela sucessão dos presbíteros, então se opõe à tradição também. Tá? Aqui ele está mostrando exatamente qual era a visão dos padres da igreja quanto às escrituras e à tradição. As duas andam juntas. Né? Ele tentou vencer aquela luta contra os gnósticos usando as escrituras e a tradição. Tá? Não era a tradição apenas escrita, como você tentou justificar. Aqui está diferenciando escritura, tradição oral. E no final ali desta carta, no capítulo 2, ele diz assim: acontece com isso que já não concordam, né, os gnósticos, já não concordam nem com as escrituras e nem com a tradição. Olha como ele diferencia. Por que ele está diferenciando a tradição, tá, das escrituras? Porque Irineu tinha conhecimento do que São Paulo pregou. Ele tinha total conhecimento que São Paulo ordenou que se guardasse tanto a tradição oral quanto as escrituras. Quando ele foi lutar contra Marcião, contra Cerinto, contra Basilides, ele usou as escrituras e a tradição oral. Tá? Essa era a visão da igreja nos primeiros séculos, que você julga não ser a igreja católica e ainda diz que esta igreja não possuía autoridade. E agora vou citar mais uma obra da patrística que eu achei muito importante. E não vou ficar aqui citando todas as obras, porque senão vou ficar o dia todo fazendo o vídeo, né? Então vou citar aqui, por exemplo, Clemente de Alexandria, onde ele diz assim: mas ele, salvaguardando a verdadeira tradição dos ensinamentos abençoados que nos vêm direto dos apóstolos Pedro, Tiago, João e Paulo, e foram transmitidos de pai para filho, chegara até nós, com a ajuda de Deus, para que em nós fossem depositadas as sementes desses apóstolos. Olha só, preste atenção no que Clemente de Alexandria está dizendo. Olha aqui, Clemente dizendo: nós guardamos a tradição que vem dos apóstolos e era passada de pai para filho. Me desculpa, meu amigo desigrejado, mas é lamentável um protestante querer usar a patrística contra a Igreja Católica, pois eles eram católicos, apostólicos romanos, tá ok? Eles não eram protestantes. Os padres da igreja eram católicos, eles não participavam da divisão protestante. É lógico que você vai encontrar, assim como nas escrituras sagradas, um padre da igreja dando ênfase para as escrituras. E não é o fato do padre da igreja dar um ênfase para a escritura em uma obra, não quer dizer que ele não fale da tradição em uma outra obra. Não quer dizer que na mesma obra ele não use a tradição e as escrituras. Então, uma coisa não invalida a outra. Tanto as escrituras quanto a tradição, elas andam juntas. Tá? Uma coisa não vive sem a outra. Por exemplo, quem é o discípulo amado? Você não vai saber quem é o discípulo amado se não fosse a tradição católica. É muito fácil hoje você dizer o quarto evangelho foi escrito por João. Imagine na era apostólica, né? Ele só tinha o discípulo amado. Quem era o discípulo amado? A tradição da igreja, que foi conservada pela igreja, nos transmitiu esta informação e é muito importante, por sinal. Eu vou falar agora sobre o cânon bíblico, tá? Que você julga que não foi a Igreja Católica, não foi a autoridade da Igreja Católica que definiu o cânon bíblico. Para você, segundo a história que você contou, aquela história maquiavélica no seu vídeo,
O cânon já estava pronto, tá? As escrituras já estavam todas catalogadas e a Igreja Católica só foi procurar. Elas estavam enterradas em algum lugar e a Igreja Católica foi lá com uma pá, uma enxada e conseguiu desenterrar ela de algum lugar, né? Mas isso nós sabemos que não é verdade. Isso é fruto apenas da imaginação protestante. Só no fantástico mundo protestante que isso existiu. Presta atenção aqui, esse texto eu retirei de História Eclesiástica, né? Você também citou Eusébio de Cesareia em seu vídeo. Preste atenção como foi difícil a definição do cânon bíblico. Foi uma luta, cara. Não foi fácil. Os 3 primeiros séculos, né? Os 3 primeiros séculos foram difíceis para a igreja, porque existiram as perseguições por parte dos romanos, os gnósticos tentando se apoderar do cristianismo. Eles inventavam livros e colocavam o nome dos apóstolos. Então, a igreja, para a igreja católica, não estou falando só a igreja, porque só existia a igreja católica. Para a igreja católica conseguir definir quais eram os escritos canônicos inspirados por Deus, foi uma luta, meu amigo. Não foi da noite para o dia, não. Não estava tudo pronto. Não foi essa mágica aí que o senhor tentou transmitir, né, no seu vídeo. Não era uma mágica, tá? Não caiu do céu. Não foi um anjo que desceu do céu e falou, tá, toma aqui o cânon bíblico. Não, tá? Ó, preste atenção aqui no que Eusébio de Cesareia escreveu a respeito. Por exemplo, das cartas católicas e das cartas de Paulo. Ele diz assim, ó, de Pedro reconhecemos uma única carta. Olha só, uma única carta. Só existe uma única carta no seu cânon? Não. Existem 2 cartas de Pedro, correto? Mas até aquele momento, os padres da igreja só reconheciam uma carta apenas. Preste atenção. A chamada primeira de Pedro. Os próprios presbíteros antigos utilizaram-na como algo indiscutível em seus próprios escritos. Por outro lado, sobre a chamada segunda carta de Pedro, a tradição, olha ele citando a tradição nos diz que não é testamentária. Olha que interessante. Você possui a segunda carta de Pedro como livro canônico hoje, né? Mas até aquele momento não, tá? Era discutido se esta carta era ou não inspirada por Deus. E ele ainda continua dizendo assim: ainda assim, por parecer proveitosa a muitos, é tomada em consideração junto com as outras escrituras, ou seja, ela estava junto com as outras escrituras, tá? E depois eu vou mostrar para você, por exemplo, no cânon de Muratori, que até Apocalipse de Pedro também era lido nas comunidades, tá? Então esta segunda carta ela estava junto das escrituras, mas não era considerada uma obra inspirada por Deus. Aí ele diz assim, ó, quanto aos atos que levam o seu nome, o evangelho dito como seu, assim como a pregação que se diz ser sua e o chamado Apocalipse, sabemos que, de modo algum, foram transmitidos entre os escritos católicos. Ou seja, existia um livro também chamado Atos de Pedro, tá ok? Um Evangelho de Pedro, que nós sabemos hoje que o Evangelho de Marcos é o Evangelho de Pedro, e o chamado Apocalipse de Pedro. Esses livros, eles eram lidos dentro das comunidades, mas ali no 3º para 4º século, né, os padres da igreja chegaram a essa definição, que esses livros, tá vendo, de modo algum foram transmitidos entre os escritos católicos, pois nenhum autor eclesiástico, nem antigo, nem moderno, utilizou o testemunho tirado deles, ou seja, esses outros escritos de Pedro, como não eram uns escritos aceitos por todas as comunidades, e aí entra aquela regra que você mencionou, que uma escritura deveria ser aceita por todas as comunidades, ele foi considerado, né, esses escritos foram considerados espúrios, tá ok? E continuando, à medida em que avance essa história, farei
propositadamente que, junto às sucessões, sejam indicados os escritos eclesiásticos, segundo as épocas, que utilizaram os livros discutidos, e quais deles, e também o que dizem dos escritos testamentários e admitidos, e dos que não são, pois bem, os escritos que levam o nome de Pedro, dos quais somente uma única carta conhecemos como autêntica e admitida pelos presbíteros antigos, são os que já referidos, ok? Então aqui ele diz, apenas uma carta de Pedro era tida como inspirada por Deus e aceita por todas as comunidades. A segunda carta de Pedro, infelizmente, até aquele momento não fazia parte do catálogo, ok? Não existia um cânon exatamente, porque o cânon começou a ser elaborado lá no Concílio de Roma, depois no Concílio de Cartago e Hipona. Mas aqui nós já possuímos alguns catálogos, ok? E terminando essa parte que ele diz: por outro lado, é evidente e claro que as 14 cartas de São Paulo, contudo, não é justo ignorar que alguns rechaçaram a carta aos Hebreus. Olha só, a carta aos Hebreus, como nosso amigo Robson ontem mencionou, também não era tido como uma carta inspirada por Deus, porque não tinha autor, tá ok? Muitos acreditaram essa carta posteriormente a Clemente, o nosso terceiro papa depois de Pedro, né? E continuando o texto de Eusébio, ele diz assim, ó, dizendo que a igreja de Roma, olha só, a igreja de Roma, e aqui é antes do edito de Milão, engraçado, né? Que a igreja de Roma não admite por crer que não é de Paulo, tá? Simplesmente eles olharam a carta, leram e disse, não é de Paulo, então nós não aceitamos essa carta. E hoje ela está na sua Bíblia, no cânon bíblico, não é verdade? Sabe qual foi a autoridade, né? A autoridade que colocou a carta aos Hebreus dentro do cânon bíblico que você possui hoje, tá? Depois eu vou mostrar para você os concílios. Pode, fica tranquilo. O que foi dito sobre ela por aqueles que me precederam será exposto a seu devido tempo. Naturalmente, também não aceitei entre os escritos indiscutidos os atos que se dizem ser dele. Ok? Aqui falando exatamente das cartas de Pedro. Vamos falar agora um pouco mais sobre o Novo Testamento, ainda usando o livro de Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica. Chegando aqui, é hora de recapitular os escritos do Novo Testamento, já mencionados. Em primeiro lugar, temos que colocar a tetrade santa dos evangelhos. Ele está falando sobre os 4 evangelhos, aos quais segue-se o escrito dos Atos dos Apóstolos. Então, depois dos 4 evangelhos, seguia-se Atos dos Apóstolos. Depois deste, há que se colocar a lista das cartas de Paulo. Depois deve-se dar por certa a chamada primeira de João, assim como a de Pedro. Depois destas, se está bem, pode-se colocar o Apocalipse de João, sobre o qual exporemos, ok, oportunadamente, o que dele se pensa. Eu vou colocar o que se pensava naquela época, né? Ele fala pensa no presente, mas o que se pensava naquela época a respeito do Apocalipse de João, tá? Mas continuando, ele diz assim: estes são os ditos admitidos, 2 livros discutidos, por outro lado, mas que são conhecidos da grande maioria. Temos a carta tida de Tiago e a de Judas, e a segunda de Pedro. Então a carta de Tiago, Judas e a segunda de Pedro não era tida como um livro inspirado. Era admitida, tá, para leitura, mas não era um livro exatamente um livro inspirado por Deus. E você tem no seu cânon bíblico hoje essas 3 cartas. Assim como as que se diz serem segunda e terceira de João, sejam do próprio evangelista ou seja outro com o mesmo nome. Eles não sabiam se a segunda e a terceira era exatamente João Evangelista, tá? Assim como o Apocalipse, eu vou explicar depois. Essas cartas também eram creditadas a João, um presbítero de Éfeso, que era um discípulo de João, na verdade. Mas, enfim, isso não entra no caso porque depois do 4º século, a Igreja Católica, pela autoridade que ela recebeu de Deus, de Jesus Cristo, tá ok? Ela admitiu essas cartas como sendo canônicas. Entre os espúrios
seja listados o escrito de Atos de Pedro, o chamado Pastor, né, e o Apocalipse de Pedro, tá ok? E além destes, há que se diz a carta de Barnabé e a obra chamada Ensinamento dos Apóstolos. E ainda, como já disse, talvez o Apocalipse de João. Olha só que interessante. O Apocalipse de João, talvez, e depois eu vou colocar o porquê desse talvez, era admitido entre os livros espúrios. Alguns, como disse, rechaçando, enquanto outros o contam entre os livros admitidos. Alguns ainda catalogam entre estes, inclusive, o Evangelho dos Hebreus, no qual são muito contemplados os hebreus que aceitaram Cristo. Todos estes são os livros discutidos, tá ok? Então, o Evangelho dos Hebreus, que hoje é uma obra perdida, também em algumas comunidades era admitida, tá, como um livro canônico, em outras não. Depois este livro sumiu e foi, né, desacreditado por completo. Agora, meu amigo protestante ou desengrejado, vai o pensamento, né, dos padres da igreja a respeito do livro do Apocalipse. Preste atenção. Também esse texto é retirado de História Eclesiástica. Logo, continuando, pouco mais abaixo, diz o seguinte sobre o Apocalipse de João. Assim, pois, alguns dos nossos antecessores rechaçaram como espúrio e desacreditaram por completo o livro, examinando capítulo por capítulo e declarando que era ininteligível e ilógico. E o seu título enganoso, dizem mesmo que não era de João e tampouco é um Apocalipse. Estando como está, bem velado com o grosso manto da ignorância, e que o autor deste escrito não só não foi nenhum dos apóstolos, mas nem sequer nenhum santo ou membro da igreja, em absoluto, mas foi Cerinto, o mesmo que instituiu a heresia cerintiana e que quis dar credibilidade à sua própria invenção com um nome digno de fé. Então, para os padres da igreja, antes de Eusébio, o Apocalipse era espúrio. O Apocalipse de João era espúrio, tá? E eles diziam que não era um Apocalipse, muito menos foi escrito por João Evangelista. E ainda atribuiu a uma seita herética da época, que era a seita de Cerinto. Só para você ter uma ideia, como foi difícil. Foi difícil para a igreja definir quais eram os livros canônicos. Não foi fácil, não foi da noite para o dia, não estava pronto. Como a historinha que você tentou contar, a historinha do fantástico mundo protestante dos dois erros de teologia. É impressionante. Por que, que vocês fazem isso? Admite a história, não precisa ser católico. Só admite que a Igreja Católica contribuiu. A Igreja Católica contribuiu para o cânon bíblico. Tá? E a única coisa que vocês fizeram, a única contribuição do protestante foi retirar 7 livros e adulterar várias palavras dentro da Bíblia. Mas, enfim, admita, cara, admita a história. O que eu estou contando aqui para você é a história registrada. Está registrado isso aqui. Aqueles que viveram e foram testemunhas oculares registraram a história. Eu estou contando aqui para você como foi difícil para a igreja. A igreja teve que se valer, né, e colocar a sua autoridade, que está acima das escrituras, porque foi a sua autoridade que definiu quais eram os livros inspirados ou não. Por isso que a autoridade da igreja está acima das escrituras, porque foi desta forma que as escrituras foram feitas, né? Não as escrituras, o cânon bíblico, tá? As escrituras foram feitas por homens inspirados e o cânon bíblico foi elaborado através da autoridade da igreja. E como que a igreja fez isso? Ela leu cada livro, ela foi lá, leu, estudou. Isso foi um trabalho de 3 séculos, tá? E aí ela, lendo esses livros, ela começou a observar: este faz parte do cânon, este não contraria a nossa doutrina, este está de acordo com a nossa doutrina. É a Bíblia, na verdade, é a Bíblia que tem que estar de acordo com a doutrina da igreja. A Bíblia tem que estar de acordo com a doutrina da igreja. Tudo que tem na Bíblia tem que estar de acordo com a doutrina da igreja, porque foi desta forma que ela foi feita. Tá? Eles pegaram cada livro e observaram. Os livros que não estavam de acordo com a doutrina da igreja foram retirados. Foi a autoridade da igreja que fez isso. Infelizmente, pode chorar, pode espernear, pode fazer o mimimi,
Mas foi, cara. Você não vai negar a história. Então tá, você citou o cânon de Muratori, tá? Pois bem, apenas você citou o cânon, você não leu o cânon de Muratori, porque se você lesse exatamente o que está escrito no cânon de Muratori, iria ser um tiro no seu pé, tá ok? Primeiro, o cânon de Muratori, ele é uma obra católica, tá? E foi guardado pela Igreja Católica. Por exemplo, lá diz assim: os Atos foram escritos em um só livro. Lucas, que era discípulo de Paulo, narra ao bom Teófilo aquilo que se sucedeu em sua presença. Ainda que fale bem por alto, olha só, ainda que fale bem por alto da paixão de Pedro. Em seu Atos dos Apóstolos, aquele Atos que você tem na sua Bíblia Sagrada, no seu cânon bíblico, fala alguma coisa da paixão de Pedro? Não, né? Então é sinal de que esse Atos aqui citado no cânon de Muratori era muito diferente do que temos hoje. Também ele cita a viagem que Paulo realizou de Roma até a Espanha. Em seu Atos dos Apóstolos que você possui hoje, existe essa viagem de Paulo à Espanha? Não, não existe. Então é porque esse Atos ele foi filtrado, tá ok? Esse Atos era bem diferente do que temos hoje. A Igreja Católica, a autoridade da Igreja Católica definiu o que era ou não inspirado, tá ok? Então, infelizmente, esse Atos dos Apóstolos possui algumas informações e hoje essas informações não chegaram até nós. Mas, como você disse que os apóstolos e Lucas, por exemplo, escreveu sabendo que aquilo era a palavra de Deus e queria ser colocado no cânon bíblico, se perdeu alguma coisa pelo tempo, né? E no cânon de Muratori também diz assim, ó: quanto às epístolas de Paulo, por causa do lugar ou pela ocasião em que foram escritas, elas mesmas o dizem àqueles que querem entender. Em primeiro lugar, a dos Coríntios, proibindo a heresia do cisma. Então aqui ele está dando uma paulada no protestantismo, porque a epístola de Paulo, né, a carta de São Paulo aos Coríntios, proibia o cisma. O que existe hoje dentro do protestantismo, dentro da desgraça protestante, cada um com uma Bíblia debaixo do braço, pregando o que quer e bem entende? Se você lesse o cânon de Muratori, você teria vergonha de se dizer protestante. Continuando, o cânon diz assim, ó: depois a dos Gálatas, que trata da circuncisão aos romanos, escreveu mais extensamente, demonstrando que as escrituras têm como princípio o próprio Cristo. Não precisamos discutir sobre cada uma delas, já que o mesmo bem-aventurado apóstolo Paulo escreveu somente às 7 igrejas, como fizera o seu predecessor ou seu antecessor João. Nesta ordem, a primeira aos Coríntios, a segunda aos Efésios, a terceira aos Filipenses, a quarta aos Colossenses, a quinta aos Galatas e a sexta aos Tessalonicenses e a sétima aos Romanos. Perceba que a ordem cronológica aí das cartas, né, não está de acordo com o que possuímos hoje, mas isso é o que menos importa. As cartas estão aí. É interessante. E ainda que escreva 2 vezes aos Coríntios e aos Tessalonicenses, para sua correção, reconhece-se que existe apenas uma igreja difundida por toda a terra. Olha que interessante. Uma igreja difundida por todo o mundo. Infelizmente, a igreja no segundo século era católica, meu amigo. Ela não era essa divisão protestante, não. Cada um pegando a sua Bíblia e formando a sua seita e o seu Jesus. Não era assim, não, cara. Tá aqui, ó, o cânon de Muratori falando. Por que você não citou isso no seu vídeo? Eu tô perguntando para você, tá? Por que que você não citou isso aqui no seu vídeo? Então vamos lá. Pois da mesma forma, João, no Apocalipse, ainda que escreva às 7 igrejas, está falando apenas de uma, ou está falando para todas, de uma só vez. E ainda continuando o cânon de Muratori, ele diz assim: além disso, são tidas como sagradas uma epístola a Filemon, uma a Tito e 2 a Timóteo, ainda que sejam filhas de um afeto e amor pessoal.
servem à honra da Igreja Católica. Você trocou o nome católico por universal, sabendo que o termo católico significa universal, mas você tentou enganar, você tentou ludibriar aqueles que viram o seu vídeo. É lamentável essa tentativa protestante de ludibriar os seus fiéis. Por que você fez isso? Por que você não admite que essa igreja era a Igreja Católica? E neste momento do segundo século, a Igreja Católica já tomava conta do catálogo bíblico. Olha só, não existia ainda o cânon bíblico, mas aquilo que já existia era a Igreja Católica que tomava conta. E continuando o cânon de Moratória, ele diz assim: e a ordenação da disciplina eclesiástica. Correm também, olha que interessante, correm também uma carta aos Laodicenses e a outra aos Alexandrinos, atribuídas a Paulo, mas que servem para favorecer a heresia de Marcião. E muitos outros escritos que não podem ser recebidos pela Igreja Católica. Pela Igreja Católica, não era protestante, não era Assembleia de Deus, não era qualquer outra coisa que existe dentro da desgraça protestante. Porque não convém misturar o fel com o mel. Então a autoridade da igreja aqui, ó, foi recebida duas cartas de Paulo, foi recebida duas cartas, como você citou esse termo receber aí de uma forma, enfim, não vou nem citar aqui, mas de uma forma com que você tentou fazer uma manobra para justificar a sua heresia. A carta aos Laodicenses que eu citei e estou pedindo para você me mostrar dentro das suas escrituras aonde está esta carta, essa carta foi recebida pela igreja. Tá? A igreja recebeu essa carta que São Paulo mandou, na verdade São Paulo ordenou que fosse lida em várias outras comunidades. E está aqui a carta aos Laodicenses, a Laodiceia. Só que a igreja olhou a carta, a igreja leu e disse: esta carta é herética. Esta carta foi atribuída a Paulo, mas não é de Paulo. A autoridade da igreja fez isso, meu amigo. Foi a autoridade da igreja. Aquela historinha que você contou, que tudo estava pronto, que a igreja foi lá cavar um buraco para descobrir onde estava o cânon bíblico, não existe. Isso aí é só na história, só no fantástico mundo dos dois dedos de teologia. Isso não existe, cara. Eu estou mostrando aqui a história para você. Isso aqui é história. Você alguma vez leu a respeito do cânon bíblico? Não. Você leu aquele livrinho, né? Aquele livrinho que você mesmo mencionou aí no seu vídeo. Aquele livro para você é a história, não. A história é isso aqui, contada por quem viveu. E assim, terminando aqui o cânon de Muratório, você leu aqui, por exemplo, entre os escritos católicos se contam uma epístola de Judas e duas do referido João, além de sabedoria escrita por amigos de Salomão em honra do mesmo. Você possui sabedoria de Salomão em seu cânon bíblico, na sua Bíblia? Você possui esse livro? Não, você retirou esse livro, cara, tá? Os hereges da sua seita, ou os hereges antigos, Lutero, João Calvino, eles retiraram esse livro, mas no cânon de Muratória era aceito, né? Sabedoria de Salomão, que era um livro do Antigo Testamento, mas era aceito já como do Novo Testamento. Olha que impressionante. Que interessante, você retirou o livro da sua Bíblia, porque você segue um cânon, né, definido pelos fariseus no concílio de Jâmia. Você mesmo disse isso, está gravado em um dos seus vídeos. Tá? Você disse que segue um concílio farisaico. E esse concílio não teve a participação de nenhum cristão. Olha só, não teve a participação de nenhum cristão, até porque o concílio foi para combater o cristianismo. Mas aqui ele aceita, né, a sabedoria de Salomão. Quanto aos Apocalipse, recebemos dois. Eles receberam dois Apocalipse. Olha o termo aqui de novo, receberam, né? Você não disse que ele recebeu o Apocalipse de João e o de Pedro. Você não mencionou isso no seu vídeo. Mas quanto a este último, alguns dos nossos não querem que seja lido na igreja. Entendeu? Então eles receberam dois Apocalipse, mas a autoridade da igreja disse: o de Pedro não é para ser lido. Esse Apocalipse de Pedro não é um livro canônico. Foi a autoridade da igreja, cara. Não foi um anjo que desceu do céu e falou isso, não. Foi a autoridade da igreja, a autoridade que você nega. E para terminar, porque o vídeo ficou muito longo, infelizmente eu não queria que ficasse tão longo assim,
Eu vou citar aqui os concílios, aqueles concílios que definiram quais eram os livros inspirados, quais eram os livros canônicos, o que faria parte do cânon bíblico ou não. Aqui está o Concílio de Cartago, o Concílio de Cartago, que teve um concílio em 397 e outro em 419. E no concílio ele inicia dizendo assim, ó: parece-nos bom que, fora das escrituras canônicas, nada deva ser lido na igreja sob o nome Divinas Escrituras. E as escrituras canônicas são as seguintes. E aí ele vai relacionar todos os livros do Antigo Testamento, incluindo os deuterocanônicos que você retirou da sua Bíblia através da mutilação satânica, tá? Porque foi uma obra de Satanás dentro do protestantismo que retirou esses livros, o mesmo Satanás, tá? Que fez os fariseus retirarem do cânon lá no segundo século depois de Cristo, foi o mesmo Satanás que fez vocês retirarem também, tá ok? E aí ele cita o Novo Testamento, né, todos os livros do Novo Testamento, e é muito interessante, porque isso aqui foi um concílio regional, não foi um concílio universal. Mas o concílio diz: isto se fará saber também ao nosso santo irmão e sacerdote Bonifácio, bispo da cidade de Roma, olha só, ou a outro bispo daquela região, para que este cânon seja confirmado, pois foi isto que recebemos dos padres. Olha só, existiu um concílio em Cartago, tá ok? Na cidade de Cartago, né? E este concílio definiu quais eram os livros do cânon bíblico. Só que esta ata foi levada até o Papa na época, na cidade de Roma, para que este concílio fosse tido como autêntico e fosse aprovado. Olha, e você diz que não existia uma autoridade na época. Olha que interessante, né? Não existia a autoridade de Roma. Agora eu vou citar também o outro concílio. No outro concílio por mim mencionado, é o concílio de Hipona, em 393, tá ok? No concílio diz a mesma coisa. Parece-nos bom que, fora das escrituras canônicas, nada deva ser lido na igreja sobre o nome de Divinas Escrituras. E as escrituras canônicas são as seguintes. E aí ele começa a citar de novo, né, os livros do Antigo Testamento, cita todos os deuterocanônicos que você, por obra maligna, retirou da sua Bíblia, né, e os seus antecessores também. Cita os livros do Novo Testamento, e ele diz assim: sobre a confirmação deste cânon, se consultará a igreja do outro lado do mar. E eu coloquei aqui um mapinha, que está pequeno, mas vai dar para você perceber exatamente qual era a igreja, né, do outro lado do mar. Não é verdade? Então, assim, não existe, cara, não existe essa história do cânon bíblico estar pronto, né? O cânon que caiu do céu foi enterrado, a igreja foi desenterrada. Não, cara. O cânon bíblico foi elaborado, tá? O cânon bíblico foi definido por uma autoridade. Essa autoridade estipulou regras, tá? E essa autoridade era a autoridade da igreja e, infelizmente, como podemos ver, né? Os primeiros concílios que definiram o cânon bíblico diz que essa autoridade era a autoridade da Igreja Católica, tá ok? E como nós podemos observar durante o vídeo, né, por todos os séculos, os primeiros séculos ali, houve uma luta muito grande da Igreja Católica, tá, para definir quais eram os livros canônicos. É lamentável o seu vídeo, tá? E se você tiver um pouco de humildade, você fará um outro vídeo pedindo desculpas aos católicos, tá ok? E sem sentimentalismo, tá? Eu tô cansado desse falso sentimentalismo e moralismo protestante, tá ok? Você só vai conseguir enganar alguns ignorantes que caem nessa conversa fiada, tá ok? Então assim eu termino mais um vídeo, tá? Nos próximos vídeos eu voltarei a falar a respeito do Apocalipse. Paz e bem a todos. Amém.